Fala, nação Bankless, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Guelph, comigo João Kryptonita, e nós estamos aqui para te ajudar a ser mais Bankless. No episódio de hoje recebemos o André Panos, ele é cofundador da Alga Digital, que é a primeira agência de criadores de conteúdos voltada exclusivamente para projetos da Web3. Ele também é cofundador e CMO da Cobogo, uma empresa voltada para o ecossistema de investimentos em criadores. Curi, como é que você está, meu caro? Fala, Guilherme, fala, nação Bankless. Cara, eu tô ótimo, animado com mais um episódio, conversar sobre um assunto que eu tenho interesse no nível pessoal também, então vai ser massa. Tava até conversando aqui com o André antes da gravação começar. Tem até umas perguntas próprias, algumas dúvidas que a gente vai bater papo também, jogar ideia aqui. Então, tô bem animado para a gente falar sobre Creators Economy, né? Economia dos criadores. Um assunto muito importante que vem crescendo demais nesses últimos tempos e vem se mostrando também cada vez mais importante, né? Não só para criadores também, quanto até para a base de usuários, base de fãs e até mesmo para as grandes plataformas aí, tanto Web3 quanto Web2, que estão cada vez mais virando os olhos e percebendo que no fim do dia ter só a plataforma não é necessário, né? Também precisa ter os criadores que vão agregando valor para tudo que está sendo construído ali. Boa. Então, André, fala um pouquinho pra gente quem que é o André e como que você se apresenta além de cargos em empresas. Show. Obrigado, pessoal. Obrigado por me receber aqui nesse espaço de vocês. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa. A gente vai falar sobre esse assunto que cada vez mais está indo para o mainstream, que é a Creator Economy. Ao longo desse podcast, a gente posso explicar para vocês que esse é um assunto que já vem crescendo, o mercado já vem crescendo há muito tempo, é que agora realmente está explodindo e se conectando muito com o Web3 também, né? Quem é o André? O André é um entusiasta da Creator Economy, sempre fui. O André já teve canal no YouTube, ele é, na verdade, um profissional formado primeiramente em comércio exterior, mas acabei iniciando minha carreira trabalhando no marketing aí de uma multinacional, Unilever. Então, eu gerei alguns projetos legais, Lollapalooza, eu fazia o gerenciamento da marca de Axe na época. E quando eu estava ali na Unilever, eu acabei ouvindo, né, sobre os patrocínios que estavam iniciando nas páginas dos creators. E como eu tinha acesso, né, às verbas de marketing, tudo o que acontecia, eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A Pugliese recebe isso para fazer um patrocínio de Axe? O que está acontecendo aqui? De Axe não, de Rexona na época, por exemplo. Mas depois eu acabei saindo de lá e aí eu caí muito de cabeça nesse mundo dos creators, queria muito criar um conteúdo na internet. E eu criei o meu canal, criei uma produtora, depois eu me apaixonei muito pela produção por trás dos creators, criei meu canal, ajudei várias empresas também a produzir muito conteúdo com essa pegada mais de creator, e hoje estamos aqui, né? A gente tem, como você mencionou, a Alga, essa agência de criadores de conteúdo para projetos de Web3, e a Cobogo, que é esse novo ecossistema que a gente está lançando, muito focado nesse novo movimento da Creator Economy, que seria a parte de investimento em creators. Então, olhar os creators como ativos passíveis de investimento e também como uma oportunidade de abrir a Creator Economy para investidores do mundo todo poderem surfar nessas oportunidades de valorização desses grandes creators que a gente tanto ouve falar aí na internet. Então, isso é um pouco de mim. Bom, André, deixa eu te perguntar uma coisa, talvez até não tenha uma resposta concreta para isso, mas eu queria ouvir sua opinião de quando e por que teve esse shift, essa mudança, né? Porque, cara, o cara que produzia conteúdo lá em 2008, quando o YouTube começou, não é a mesma pessoa que está hoje, não é a mesma persona e a qualidade de vida dela não é a mesma. Antigamente a produção de conteúdo era um hobby, você fazia porque você queria, você fazia porque era divertido. E hoje em dia, não que isso deixou de ser divertido, mas hoje em dia muita gente, talvez a maioria das pessoas, deixaram só a parte de hobby, só a parte de diversão e tornaram isso um trabalho, né? Então, por que teve esse shift? Assim, você sabe mais ou menos delimitar em quando e como que aconteceu essa mudança, cara? Sim. Eu posso te contar um pouco da história da Creator Economy. Eu não sei se vou acertar em todas as datas, assim, mas eu acho que é importante a gente entender alguns grandes estágios do que aconteceu, né? E eu gosto de dar nomes para isso. Uma vez eu fui escrever sobre isso, eu acabei dando nomes como se fossem capítulos da Creator Economy, né? Então, ali no início, quando as primeiras plataformas surgiram, como você falou, 2008, né? Até um pouco antes para algumas delas, né? Algumas pré-históricas, tipo MySpace, por exemplo, né? Que parte da nossa geração nem pegou. Ali eu chamo aquilo de manifesto da criação. O que eu quero dizer com isso?
era toda uma geração que vinha de uma mídia controlada pelo conteúdo family friendly dos anunciantes. Então imagina que a gente assistia televisão e todos os anúncios e conteúdos na televisão, tirando, é claro, exemplos como banheira do Gugu e outras coisas típicas dos anos 90, assim, né? Mas aí tinha aquela época em que não se podia falar palavrão e que todo aquele jargão da televisão, ele estava começando a ficar desconectado um pouco da nossa geração. Quando surgiram as plataformas, essa geração de jovens veio e falou assim, é um lugar em que eu posso falar o que eu quiser e criar o que eu quiser, eu não preciso estar na televisão. Aí se eu tô falando de Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura, Kéfera, essa geração que a gente viu no Brasil, aconteceu um pouco antes nos Estados Unidos, mas já veio bem forte no Brasil, e tinha essa questão, eu crio porque eu quero, eu crio porque eu gosto, eu crio porque eu preciso libertar ou manifestar essa minha criação. Isso atraiu uma geração inteira da televisão para a internet, né? Porque tinha uma aderência no estilo de comunicação muito maior que era ofertado na televisão. E era on demand, eu posso escolher quando eu assisto, não preciso ficar refém da programação. Quando isso aconteceu, quando toda uma geração começou a se voltar cada vez mais para a internet, os patrocinadores olharam aquele movimento e falaram, caramba, a atenção está indo um pouco mais para a internet. Então vamos colocar um pouco de dinheiro nesses criadores para eles falarem da minha marca e tudo mais. Só que eram poucos criadores, e assim, naquela época, o cara ter 100 mil seguidores era um absurdo, eram gigantes, assim, né? E as marcas começaram a colocar o dinheiro nesses criadores, e imagina que uma marca coloca milhões de reais na Globo e vai colocar, por exemplo, 30 mil reais na mão de um creator que está fazendo conteúdo na internet para ele fazer uns posts. Aquilo era tipo, o que está acontecendo, né? Então, eram poucos creators que começaram a ganhar muito dinheiro. E quando esses creators começaram a ganhar muito dinheiro, essa geração que só assistia eles falou assim, peraí, eu tô assistindo esses caras aqui, eles meio que têm a minha idade, eu consigo fazer isso também, eu também quero ser um creator e tudo mais. E aí começou aí cada vez mais gente da televisão, não só os jovens, mas pessoas mais velhas, começaram a ir sair da televisão e ir para a internet, na verdade, e começaram a entrar mais creators na jogada, mais pessoas foram se tornando creators. Então, essa verba dos anunciantes foi indo para a internet, mas ela começou também, ao longo do tempo, a ser pulverizada entre vários creators. Então, tanto a monetização da plataforma do YouTube, que antes era muito alta, quem criava lá no YouTube tinha uma monetização muito boa, que era por milheiro de visualizações, né? Ainda mas era muito alto o valor que se pagava em dólar, e a verba também dos anunciantes começou a ser distribuída, né? E aí eu chamo isso de o império do algoritmo, que é quando as plataformas elas entendem, tem muitos creators, eles precisam ser monetizados, tem muitos usuários com diferentes interesses. Então, aí começa a entrar muito forte a questão do algoritmo e saber lidar com ele. Então, como que eu consigo um destaque nesse algoritmo? Como que eu consigo ser recomendado para mais pessoas, né? E os creators começaram a cada vez mais, vamos colocar de certa forma assim, exagerada, eles começaram a ser escravizados pelo algoritmo. Então, se você não produz conteúdo o tempo inteiro para fazer a nossa plataforma se tornar o canal de televisão que tem a maior retenção de usuário do mundo, eu vou cortar o seu alcance, eu vou penalizar o seu conteúdo, eu vou penalizar a sua monetização. Isso acontece, a gente sabe, né, todos os casos que acontecem. E nisso, os criadores olharam para si mesmos e falaram, eu não posso mais depender só da monetização do YouTube ou só de ter um contrato ou outro com marcas, né, que vão me dar verba de publicidade. Eu posso também criar, junto com a minha audiência, projetos autorais e virar para as agências e para as empresas e falar, olha, estou criando esse projeto. Eu vou te dar alguns exemplos, assim. Por exemplo, o Felipe Neto, ele criou a Paramaker, né? Então, ele tinha um projeto que ele começou a monetizar de outra forma. A Farofa da JK é outro projeto que é um projeto autoral da JK que ela vende para as empresas, né? Então, essa fase eu chamo elas de que são os primeiros creator as a business, que são os criadores que não se veem mais como uma pessoa, eles se veem como uma empresa. E essa empresa pode fazer diversos projetos e monetizar esses projetos tendo um poder muito maior sobre o quanto vale o trabalho delas. Então, o que eu vejo, assim, o que esse shift foi um conteúdo tão aderente com essa geração que trouxe muita gente da televisão para a internet
E isso começou a se tornar uma grande oportunidade de negócio, porque um produto sendo recomendado por um creator que tem uma conexão muito forte com a audiência, vale muito mais do que você tá colocando milhões e milhões no horário nobre da Globo, que você não sabe nem quem está assistindo. E com os creators você pode saber quem está assistindo, quando está assistindo, qual é a faixa etária, qual a localização, tem todas as métricas do marketing digital que te ajudam a investir o seu dinheiro de uma forma muito mais assertiva. Então foi aí que começou, eu acho, esse shift muito grande de monetização do trabalho dos creators, né? E é legal, André, porque aí você mencionou, eu tenho muito isso na minha cabeça também. Eu era gamer na minha juventude, né? E eu lembro muito, eu acompanhava muito vídeo YouTube de gamer. Eu lembro que tinha uma empresa que dominava o mercado de YouTuber gamer, que era a Machinima. Então todo mundo que era grande fazia algum tipo de parceria com a Machinima, só que muitas vezes eu tinha contato com algumas pessoas que tinham essa parceria, eles me falavam, cara, era uma parceria onde eu era escravo da marca, eu tinha que produzir tudo que eles queriam, tudo que eles me permitiam, eles queriam mudar alguma coisa, eu tinha que mudar, até mesmo porque só tinha poucas marcas, elas, de uma forma ou de outra, deviam pagar relativamente bem, mas eles ficavam refém disso, né? Então agora a gente percebe uma pulverização muito maior mesmo, muitas empresas surgindo, e às vezes também criadores até seguindo um caminho mais independente, até para não ficar refém de marcas. E é muito legal ver isso na história do YouTube, por exemplo, que é uma rede social que está aí há bastante tempo. Vou só fazer esse comentário aí, mas Guelph, toca aí, meu querido. Legal. Eu ia dizer que um dos grandes problemas que a gente tem na Web 2 hoje é talvez a falta de propriedade sobre os conteúdos. Até a gente vai tocar um pouquinho mais nisso. Por exemplo, o vídeo que a gente produz aqui mesmo no YouTube, o podcast e tal, quando a gente sobe na plataforma, tecnicamente eles são da plataforma. A gente tem pouca autoridade sobre aquilo. Se alguém lá superior com bastante poder que a gente vê acontecendo no dia a dia pode mandar tirar aquele vídeo do ar e a gente não pode fazer nada. Eu queria saber, na sua opinião, como que você acha que a blockchain e Web3, por exemplo, vai impactar essa falta de propriedade que a gente tem hoje nos conteúdos produzidos? Isso é muito legal, porque se você pensar que não só as plataformas são donas do conteúdo desses creators, mas como também algumas delas abocanham uma parte relevante da receita desses creators, né? Com algumas premissas. Vamos colocar aí o YouTube, por exemplo. Eu não sei se esse dado está totalmente preciso, mas o YouTube, ele pega cerca de 45% da receita do creator para ele. Então, de tudo que um creator gera de fluxo e tem o dinheiro de um anunciante na plataforma que aparece no seu vídeo, de toda essa receita que o seu perfil gera, o que aparece para você, que você ganhou como creator, é só 55% do que você realmente gerou de receita com o seu canal. E qual que é a premissa do YouTube para isso? Eu pego 45% do seu faturamento porque eu tenho que ter servidores enormes para armazenar esses vídeos que são caríssimos, os servidores do Google. Eu tenho toda a infraestrutura do YouTube que te permite postar esse vídeo e ter alcance com as pessoas. Enfim, eu tenho uma equipe, né? Tem uma empresa por trás que centraliza essa informação e tem o controle do fluxo dessa receita, né? E isso muitas vezes torna o trabalho do creator muito difícil, porque se você é um creator hoje e você não tem milhões de visualizações semanais, é muito difícil que você consiga tirar uma receita boa ali dos anúncios do YouTube, né, da receita padrão ali do YouTube. E quando a gente fala de blockchain no meio disso, a gente está falando da possibilidade da retirada de intermediários dessa relação. Então vamos pensar assim, vocês lembram do torrent? Lembra do torrent? O torrent ali você podia baixar um arquivo e aí você armazenava esse arquivo estava no seu computador e uma vez que ele estava no seu computador ele servia de fonte para outras pessoas acessarem aquele arquivo e baixarem para o computador delas também. É possível fazer isso como um YouTube descentralizado. E qual que é a vantagem disso? Se não tem um intermediário, que é um servidor caríssimo e pessoas que fazem toda essa manutenção centralizada como o YouTube o dinheiro que vem do anunciante, ele pode ser distribuído de maneiras muito mais justas do que hoje são feitas, né? Então, o dinheiro que vem do anunciante, ele pode ir direto para o criador, ou ele pode uma parte para o criador, uma parte para a audiência que é mais fiel dele, que interage com o conteúdo dele, sem essa necessidade de ter uma porcentagem fixa
que é retirada do criador antes de chegar nele esse dinheiro, né? Então, eu consigo ver na descentralização dessas plataformas de conteúdo essa oportunidade de ter uma relação direta, mais direta na parte da plataforma, né? Da monetização do creator. Eu gosto muito de chamar isso de ownership economy. Então, nós temos a creators economy e ownership economy. Até traduzindo ali, a economia de propriedade. Você acredita? Tem muita gente que são crítica, acha que não tem como os dois coexistirem. Você cria para uma plataforma, você, como você disse, é refém ali do algoritmo. Mas eu queria saber, na sua opinião, se essas duas economias, tanto do creator como do ownership, eles conseguem coexistir, eles se complementam? Qual que é a sua opinião sobre isso? Legal. Eu acho que os creators podem ver como uma responsabilidade deles criar essa autonomia. O que eu quero dizer com isso? O maior ativo que um creator pode criar ao longo da carreira dele na internet é conseguir acumular a moeda mais valiosa que existe hoje no mundo digital. Essa moeda se chama atenção. Com essa moeda atenção acumulada no seu bolso, você pode redirecionar essa atenção para onde te trouxer mais benefícios. O que eu quero dizer com isso? Se o creator está vendo que ele tem atenção, ele depende daquela plataforma, o que ele pode fazer para ter mais ownership sobre a audiência dele, sobre a receita dele. Então, como ele pode direcionar essa atenção que ele tem para modelos de negócio onde ele tem uma relação mais direta com a audiência dele e possa monetizar melhor esse trabalho dele com a audiência dele. E aí que entra os creators as a business, né? O que eu quero dizer com isso? Uma vez que um creator tem muita audiência, ele pode começar a pensar em modelos de negócio, empresas dele, produtos, serviços que ele pode ofertar para a audiência dele, fora dessa plataforma onde ele conquistou essa audiência. Ali ele vai conseguir precificar melhor o trabalho dele, estabelecer uma relação mais direta, que às vezes gera até mais valor para a audiência dele. E aí eu acho que a Creator Economy e a Ownership Economy, elas entram aí. E aí quando a gente fala de Web3, a gente está falando dos infinitos instrumentos que surgiram e estão surgindo para que os creators tenham uma relação mais direta com a audiência deles, né? Tipo, vou lançar uma coleção de NFT que você paga direto para mim, e aí eu consigo abrir um clube de benefícios para você, etc e tal. E aí tem até creators que vão evoluir esse modelo e conseguir oferecer até equity da própria carreira deles, né? Que é o que a gente fala muito na Kobogo, né? Que é exatamente isso. Então, uma vez que você criou um negócio, você tem atenção, que modelos de negócio você vai criar para você ser mais independente? Depende muito de você, né? Boa, legal. André, desviando até um pouquinho de Creators Economy per se, mas um assunto que acaba envolvendo isso de forma direta ou indireta, né, são as redes sociais centralizadas, né? Então agora a gente está tendo uma expansão bastante interessante do Lens como infraestrutura de outras redes. A gente tem a Odyssey também, que é uma plataforma igual ao YouTube, mas de forma descentralizada, em blockchain. E a gente sabe que, querendo ou não, principalmente quando a gente fala de cripto, né, várias das plataformas tradicionais têm um estigma que até mesmo acabam bloqueando. Então, por exemplo, se você vai fazer um anúncio hoje no Google Ads, você não pode usar a palavra criptomoeda. No TikTok, a gente viu recentemente o assunto cripto também sofreu algum tipo de banimento que impactou muitos criadores de conteúdo também que utilizavam a plataforma, né? Você acha que... E aqui eu vou perguntar uma pergunta mais radical e uma menos radical, né? Cara, primeiro, pergunta mais radical. Você acha que essas redes sociais centralizadas, redes sociais Web3, vão substituir essas redes Web2, como YouTube, Instagram, etc? E aí já é a outra. Se não for substituir, você acha que as duas podem conviver de forma pacificamente com objetivos diferentes? Ou você acha que elas acabam, de uma forma ou de outra, elas acabariam concorrendo uma com a outra? Tá. Eu acho que a gente tem que, às vezes, dar um passo para trás como entusiastas e amantes da Web3 e olhar a história, assim, né? Claro que muitas das coisas que estão sendo criadas na Web3 não tem precedentes na história, né? Mas quando a gente fala de plataformas de redes sociais dessas empresas, a gente está falando de impérios da Web2, né? A gente está falando da Meta, que é o Facebook, do YouTube, do Twitter, são gigantescas, né? E elas têm muito dinheiro e muito time, muito pessoal para fazer movimentos. Só que, assim como acontece esse conflito, né,
entre as startups e as grandes empresas, muitas vezes as grandes empresas elas têm muito dinheiro e muita gente, mas elas são como gigantes que se movem lentamente, né? Elas são muito burocráticas e às vezes uma inovação chega tão rápido que pega elas, dá uma rasteira nelas, né? Então as startups têm esse poder que é a agilidade. Eu não sei se eu vejo essas plataformas mudando, morrendo, a não ser que exista uma aderência em massa do mercado de Web3 por todas as pessoas do mundo, assim como teve uma aderência em massa de todos os usuários para as plataformas de social media, né? Então, vamos pensar assim, meus pais, eles mexem nas redes sociais há alguns anos só. A gente entrou muito antes, mas levaram anos para isso acontecer, né? Mas eu acho que vai ter um período de transição mais lento ainda, porque a gente sabe, né, a gente lida com Web3 e a aderência da tecnologia, para ter essa aderência em massa ainda tem muita coisa a ser criada, muita otimização de UX, muitas facilidades precisam vir ainda para muito mais pessoas aderirem a esse mercado, tem que ficar muito mais fácil, né? Eu acho que essa é uma barreira inicial que vem antes das pessoas estarem utilizando ou sabendo que existem plataformas descentralizadas de social media, né? A não ser que os benefícios dessas plataformas descentralizadas sejam tão atrativos, tão disruptivos e gerem um valor tão forte e fácil de aderir que as pessoas simplesmente vão voando para lá. Mas eu acho assim, eu imagino que dentro do Google, da Meta, tem várias equipes pensando já o que fazer com essa nova economia de criptomoedas, o que fazer com as tecnologias de blockchain para conseguir integrar cada vez mais rápido e melhor e simplesmente conseguir manter a base de dados, a base de usuários delas. Afinal, a valorização dessas empresas, o valor das ações dessas empresas está baseado em user retention, né, que é a retenção do usuário. Então, elas vão fazer de tudo, usar todos os instrumentos que a gente conhece na face da Terra, psicológicos, de UX, tudo para manter as pessoas lá dentro. E o que elas precisarem fazer para manter as pessoas lá dentro, elas vão fazer, porque isso é o que define a vida delas, né? Então, eu acho que pode acontecer vários movimentos como aconteceu no passado, assim. Por exemplo, uma plataforma descentralizada surge, consegue uma grande aderência do público, e aí vem uma oferta. Por exemplo, o Mark Zuckerberg quer comprar essa empresa, e aí vem aquele jogo do Mark Zuckerberg. Vamos fazer assim, eu vou te fazer uma oferta pacificamente, e aí você aceita, e aí eu te compro, e eu continuo existindo. Se você não aceitar, aí eu vou pegar, mandar minha equipe copiar tudo que vocês fazem, tintim por tintim, e destruir vocês. É basicamente isso que eles pensam, né? Então, e eles têm grana e gente para isso. Então, assim, eu acho que vão começar a surgir essas plataformas, mas eu acho que tem muita água para rolar ainda, e eu não sei se elas podem coexistir. Não sei, é a minha opinião. Muita coisa pode mudar ainda, né? Mas tem esse jogo das aquisições, né, das plataformas. É legal você mencionar isso, porque hoje, eu estava acompanhando o Twitter hoje cedo e eu vi que, inclusive, a Microsoft fez um investimento bilionário no OpenAI. E, querendo ou não, assim, ChatGPT, tá todo mundo falando de ChatGPT, inovação, 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 mas a gente sabe que, querendo ou não, dinheiro fala muito alto, principalmente dinheiro de uma ferramenta que ganhou super repercussão nos últimos tempos. Então, mais uma parceria, que eu não sei até que ponto foi parceria, até que ponto foi, igual você mencionou, é uma necessidade do time, mas realmente esse movimento acontece e a gente vê recorrentemente no mercado, né? Mas, André, agora eu quero fazer uma pergunta no nível pessoal aqui, uma pergunta que eu vejo muitos amigos meus, muitas pessoas próximas se questionando, me questionando também. Então, eu queria ver de você, assim, como não ficar refém de números na Creators Economy, né? Porque, igual você já conversou comigo sobre isso, cara, a gente tem que agradar todos os lados um pouco, né? A gente tem que agradar o lado pessoal, o lado de empresa e o lado da plataforma. Mas como que a gente faz isso, né? Será que tem um balanço? Porque é muito difícil, eu vejo muitas pessoas desse mercado, principalmente esse mercado de criadores agora, que chegam agora, no nível de, tipo assim, cara, eu tenho que criar para número. Então faz um vídeo, às vezes, sobre um assunto nada a ver do nicho dela, ou às vezes faz um vídeo sobre um assunto só para dar views, mas que no fim do dia, assim, o quanto isso é sustentável. Então eu queria ouvir de você, assim, como não ficar só refém de números na Creators Economy? Legal. Eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida muito baseado no que, por exemplo, os investidores procuram num fundador de uma empresa quando eles vão investir, né? Por exemplo, um investidor, ele olha um founder de uma empresa, né? Às vezes um jovem que está criando uma startup, ele procura entender se a ideia é, claro, viável, se existe demanda para ela, se o mercado está disposto a pagar por aquele produto, se vai ter aderência, etc. Mas o que ele mais procura entender esse cara vai cair,
não vai ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele vai sofrer muito nessa jornada de criar essa solução inovadora que ele quer fazer. Mas o quanto ele ama isso suficientemente para continuar, não importa como. E eu acho que essa pergunta ela é respondida na vida dos empreendedores com muito autoconhecimento. Você entender a sua história, os seus gostos, o mercado e tentar encaixar algo que você gosta de fazer, que você faz bem e que o mercado está disposto a pagar. Para os creators não é diferente, só que a equação é o que você gosta de fazer, o que os anunciantes querem ter e o que o algoritmo exige de você. Se você conseguir conectar a sua paixão com uma demanda de mercado e com um estilo e formato de conteúdo que se adapte bem ao algoritmo daquele momento que você está criando, porque isso também muda, eu acho que a chance é maior de sucesso e você não fica tão refém. E como que você não se sente refém do algoritmo? Conseguindo trazer viabilidade de produção, como que você equilibra a sua vida, a sua produção de conteúdo, para que ela seja consistente sem te escravizar demais. Então, às vezes, tem a ver com formatos que você produz, se eles são mais fáceis ou mais complexos. E como que você equaliza isso com a sua jornada, né? Isso tudo muito conectado a uma coisa que você ama muito falar. Então, tipo, se você estiver criando conteúdo sobre uma coisa que você dorme falando, acorda falando, come falando, fala com seus amigos, isso é sua paixão. E é muito difícil enjoar da sua paixão. É claro que tem uma frase assim, né? Tipo, se você quiser deixar de amar alguma coisa, comece a trabalhar com ela, né? Porque vira obrigação. Mas a gente sabe, né, que uma das melhores coisas é a gente trabalhar com quem te ama. Então, eu acho que o creator, ele precisa procurar muito dentro dele o que ele realmente gosta de falar e o que ele continuaria falando se fosse para 2 pessoas, se fosse para 2 milhões de pessoas. Se aquilo é realmente sua paixão, você vai falar daquilo. Mas também tá sempre procurando, né? Qual é o formato mais eficiente que eu consigo fazer isso sem me acabar, sem me sentir esgotado? Como é que eu consigo encaixar isso no mercado que vai me pagar por isso? Afinal, de viver de amor só o dono do motel, né? Mas assim, eu acho que essa é a equação, sabe? Você tem que conseguir encaixar o que você ama, o que as empresas querem e o que o algoritmo exige de você. E existem milhares de fórmulas para isso funcionar. O MrBeast posta vídeos com grande espaçamento de tempo, né? Porque ele passa muito tempo produzindo para fazer uma coisa incrível. O Felipe Neto, ele posta vídeo todos os dias, num formato que ele consegue produzir todos os dias. E ele ganha na frequência. Então, cada creator meio que acha a sua vertente, assim, a sua veia para trabalhar. E existem mercados que são muito mais plausíveis de você conseguir monetizar do que outros. Tipo, se você for apaixonado por mel, por abelha, o número de empresas de apicultura que vão poder patrocinar o seu canal são limitados e não tem muito dinheiro para investir. Agora, se você for um creator focado em finanças, em criptomoedas, por exemplo, que é um mercado de alta demanda, muito fluxo de dinheiro, escassez de creators bons, a probabilidade de você ser chamado para um patrocínio, você conseguir um lugar ao sol é muito maior, né? Então, tem essa questão do mercado também. Mas eu acho que eu falei bastante, eu respondo sua pergunta com trabalha com o que você ama, acha um formato adequado e se encaixa no mercado que vai te entregar o que você precisa para sobreviver e crescer. Até mesmo nessa mesma linha aí, acredito que você deve concordar que ainda não é tarde para alguém que está querendo começar, colocar a mão na massa e começar a produzir conteúdo. Eu acho que essa creator economy tá só ali no começo, tem muito chão ainda para frente. E aí eu até te perguntava, você acha que a Creators Economy ela poderá empoderar, por exemplo, os indivíduos e comunidades que sempre foram subrepresentados nas economias tradicionais? Você acha que a Creators Economy tem esse potencial de mudar a vida realmente das pessoas? Tem e já provou isso, né, ao longo dessa curta história da Creator Economy, curta em relação a outros mercados, né? Eu acho que a Creator Economy, eu acho que foi esse motivo pelo qual eu me apaixonei por esse mercado muito cedo, assim. Eu olhava para aquilo e pensava, eu posso ser livre aqui, eu posso criar o meu lugar, eu não preciso depender de uma empresa, eu não preciso depender de uma série de fatores para poder fazer algo que é meu. E eu acho que a Creator Economy, ela já libertou tantas pessoas
Cara, eu tenho que lembrar de nomes aqui, mas tantas pessoas que vieram do nada para produzir conteúdo e isso transformou completamente a vida delas. Vou colocar assim, ó, Boca Rosa, veio de uma Luva de comunidade... pedreiro, cara. Luva de pedreiro, exato. São tantos nomes que vêm na cabeça, assim, né? Se você procurar a história de vários criadores de conteúdo, vários deles vieram, assim, eles não tinham nada, vários deles, e a vida deles foi virada do avesso, assim, né? O Cocielo, cara super simples, explodiu pro mundão, é que ele surfou uma onda que ele nem sabia que tava surfando, né? Naquela época ele entrou na hora certa, mas a Creator Economy, ela tem um poder, cara, de revelar talentos, empoderar pessoas, comunidades, e muitas vezes monetizar coisas que não eram monetizáveis, sabe? Interesses, quantas coisas podem ser criadas na internet, assim, tipo, a pessoa cria boneca de pano em casa. Pô, se ela for vender isso de uma maneira tradicional, ela vai morrer na praia, né? Ou vai faturar muito pouco. Agora, se ela cria um perfil, as pessoas passam a amar aquilo, ela cria uma base sustentável, uma comunidade fiel, pô, ela cria um modelo de negócio que não tem nem limitação geográfica, né? Porque na internet você pode ser de qualquer tamanho, você pode estar da sua garagem e pode ser um e-commerce muito grande. Então, eu acho que essa é a beleza da Creator Economy, são as infinitas possibilidades de você monetizar paixões que não eram monetizáveis e libertar pessoas de lugares que elas muitas vezes não teriam saída, assim, sabe? Então, com certeza. E também eu acho que existe um movimento assim para transformar muito mais pessoas em creators. Existem ideias aí surgindo já na Creator Economy de marcas conseguindo se conectar com pessoas que nem são creators, mas que consigam também ganhar dinheiro com essas marcas, fazendo mini ações locais nas suas comunidades e tudo mais para produtos, serviços, etc. Então, essa economia dos creators ela vai crescer muito ainda. Hoje ela é uma economia que gira 100 bilhões de dólares, que nos próximos 10 anos vai girar 300 bilhões de dólares, é um dado que a gente tem de um relatório, depois eu confirmo com vocês a fonte. Mas, assim, vai crescer muito. Ainda é só o começo, sabe? Parece que muita coisa já rolou, mas ainda tem muita coisa para rolar. E a gente aqui da Web3, a gente ainda vai abrir muitas portas e criar oportunidades que antes as pessoas não conseguiam nem enxergar para a Creator Economy. Então, tem muita água para rolar ainda. Boa. André, eu sei que a gente já tocou nesse ponto, mas eu preciso voltar, né, porque é um assunto que eu gosto muito, que é a inteligência artificial, né? E a gente está vendo uma febre gigante de inteligência artificial, ChatGPT, Stable Diffusion, Midjourney, OpenAI, várias outras ferramentas surgindo, né? Na sua visão, assim, isso pode ou vai impactar os criadores de conteúdo? E se sim, como que eles podem ser impactados? Aqui você pode falar tanto positivamente quanto negativamente. O palco é seu, André. Tá. Eu vou responder essa pergunta fazendo uma sugestão. Abre o ChatGPT e escreve assim: me dê os 10 melhores temas para um canal sobre criptomoedas. Ele vai te dar os 10 temas, já pensando em SEO e no algoritmo, no que as pessoas estão buscando. Aí você pega e fala em seguida: escreva para mim um breve roteiro do primeiro item. Escreva para mim um breve roteiro do segundo item. Aí depois você vai lá, quer fazer uma thumbnail, você abre o DALL-E e coloca um prompt de comando e faz a thumbnail para o seu vídeo. Assim, quantas horas você já economizou de redação, de pensar, fazer pesquisa de palavra-chave no Google e tudo mais? Então, o que eu quero dizer? 2023, a gente está em janeiro de 2023, mas eu acho que esse vai ser um ano muito forte para as inteligências artificiais. Já tem uma lista ali, que estava rodando internamente, acho que são 700 inteligências artificiais, é bizarro assim, a oferta que está tendo. E assim, eu acho que isso muda para sempre a criação de conteúdo. Hoje, por exemplo, se você for criar um vídeo, o maior tempo que a gente gasta num vídeo é a edição, cara. Eu já produzi muito vídeo, vocês também têm experiência nessa área. Cara, eu já gastei 10, 15 horas na edição de um vídeo, se você quiser fazer direito, muito legal, com várias coisas novas, que você que está aprendendo sobre edição e tal. Daqui a pouco a gente vai poder clicar, dar alguns comandos para uma inteligência artificial e ela vai poder editar esse vídeo para a gente, fazer um roteiro. Então, eu acho que isso transforma para sempre a eficiência dos criadores de conteúdo e independência, muitas vezes, de uma estrutura muito mais cara, né, do que ter designer, redator, etc. e tal. O creator consegue se virar muito melhor.
Então é aquela coisa que eu falei, né? Se você conseguir criar um formato de produção que não vai te exaurir, né, que você consiga criar o seu conteúdo e conciliar isso com a sua vida, pô, se você utilizar inteligência artificial, você vai viabilizar muito mais conteúdo para a sua audiência e conseguir manter o seu perfil muito mais ativo. Então, eu acho que inteligência artificial assim, vai transformar para sempre a Creator Economy, para sempre. Tem o lado bom, né, das inteligências artificiais, igual você mencionou aí. Existe alguma coisa de ruim que você enxerga nas inteligências artificiais quanto ao Creators Economy? Uhum. Consigo imaginar alguém fazendo um deepfake do Biden declarando guerra a algum país e ninguém sabendo se isso é real ou não. Esse universo de fake news que a gente já tem é absurdo. Consigo imaginar inteligência artificial caindo na mão de grupos terroristas para conseguir fazer alguma ação em massa e influenciar pessoas. Cara, consigo imaginar que vários cenários assim super catastróficos também. Então a gente está indo para um cenário muito exponencial, né? Tem uma coisa que é muito legal de pensar assim, que o ser humano é difícil ele mudar de consciência, mas ele muda o comportamento. Então, antes, os homens das cavernas, eles queriam, sei lá, matar o outro lá, ele matava com um pedaço de pau. Hoje, o ser humano quer matar alguém, ele aperta um botão e explode uma bomba atômica lá e mata o país inteiro, se ele quiser. Isso é uma mudança de comportamento, não é uma mudança de consciência. E o que está acontecendo aqui é como se a nossa sociedade ela não evoluísse muito em consciência, mas ela evoluísse muito em comportamento. Então a gente está dando muito mais ferramentas para o bem e para o mal serem utilizadas, né? Então imagina o número de fraudes bancárias que ainda vão acontecer com inteligência artificial, às vezes até explodir grandes conflitos em comunidades com inteligência artificial. Dá para você fazer tanta coisa, cara. Mas acho que o deepfake é muito grave, assim, porque o que vai acontecer com o deepfake, cara, os caras vão usar a torta e a direita deepfake e vão fazer muita coisa, muito estrago ainda em fake news e tal. Dá pra criar vídeo, né, de alguém o ônus falando e o bônus, alguma né? coisa. Só que, deepfake é aquela simulação que eles conseguem fazer tanto da voz da pessoa, da imagem da pessoa falando perfeitamente, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Se a gente pensar, é muito louco, né? Porque você pode pensar no futuro como um lugar tipo os Jetsons ou pensar no futuro tipo Matrix, né? Então, é muito doido pensar isso, né? Alguém precisa criar alguma inteligência artificial que consiga descobrir se aquilo lá é deepfake ou não. Isso aí pode ser problema, mas assim, a gente tem que olhar para o lado mais positivo das inteligências artificiais. Mas vem cá, André, você que trabalha muito com a produção de conteúdo Web3 e tudo mais, principalmente lá na Alga, né? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos criadores de conteúdo e como eles podem superá-las? No quesito Web3 mesmo, quais são as dificuldades que você enxerga que o pessoal tá mais, assim, focado ali? E não ter muito fake no Instagram. Que isso é uma epidemia dos fakes, né? Não, mas eu acho que a grande dificuldade dos creators, né? E aí, João, você me corrige se eu estiver enganado, né? Você é um deles. Eu acho que é conseguir conciliar diferentes níveis de consciência da sua audiência, assim. Por exemplo, tem creators de Web3 que são muito focados, e eu acho que eles têm um papel fundamental no onboarding de novas pessoas na Web3, né? Então, creators que estão muito focados em explicar o que é Bitcoin, o que é blockchain, né? Que são os creators mais fundamentalistas, a gente pode chamar isso dessa forma, que eles trazem mais conteúdo fundamental, né? Não são fundamentalistas em si, mas eles trazem esse conteúdo mais fundamental para conseguir colocar mais pessoas na Web3. Isso é uma demanda gigantesca e infinita pelos próximos anos. Ao mesmo tempo, existe também uma demanda de creators de nível mais complexo, assim, né, que vão falar sobre DeFi, várias outras aplicações de blockchain em mercado imobiliário, para tokenização de ativos e tudo mais, né? Então, eu acho que o creator, na Web3, ele precisa saber conciliar muito bem
esses diferentes níveis de consciência da audiência dele, porque o conteúdo muito mais raso conversa com muito mais pessoas. Um conteúdo mais de um nível mais superior em complexidade, ele conversa com menos pessoas, mas ele passa muita autoridade também. E também conseguir se conectar aos parceiros certos. Eu acho que um risco muito grande na Web3 são os creators acabarem se conectando, fazendo parcerias com projetos que depois se mostram fraudulentos, né? Então, eu acho que tem que ter muito cabeça no lugar para os creators, não aceitar qualquer contrato que aparece, saber gerenciar o seu tempo, saber negociar bem. A gente vive um mercado muito volátil, que às vezes as corretoras e projetos têm muito dinheiro para gastar com influenciadores, às vezes eles não têm nada, tipo um bear market. Então, conseguir fazer um bom planejamento financeiro, ter um comercial estável e criativo que consegue tá sempre prospectando novas parcerias enquanto você está produzindo. E eu acho que esses são desafios suficientes assim, para tornar a vida do creator de Web3 bem difícil, assim, porque você tem que criar conteúdo de qualidade, você tem que ser confiável, você tem que se aliar aos projetos certos, você não pode parar de prospectar. Tem tanta coisa assim, que eles precisam se atentar. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande ser um creator de Web3, porque, para mim, os creators de Web3 são como professores da nova geração, porque poucos cursos profissionalizantes, poucos métodos tradicionais de ensino vão te ensinar um DeFi que você aprende com um creator muito específico ali. Então, eu acho que ensinar com responsabilidade é muito importante e passar os parceiros certos, as mensagens certas, o viés certo do que a gente está fazendo no Web3, que é construir o futuro da nova internet juntos, né? É muito importante. Então, esses são alguns desafios que eu vejo dos creators. Mas também eu vou falar, é um mercado muito mais tranquilo de você conseguir patrocínios do que se você estiver falando de outros temas. Tipo, se você for um creator de viagem, de lifestyle, é muito mais provável que é mais difícil de você conseguir patrocínios do que, por exemplo, se você estiver falando muito bem, estiver se dispondo a fazer um bom trabalho sobre o Web3. Cara, tem um monte de empresas que precisam dessas pessoas que vão traduzir essas complexas tecnologias em uma comunicação fácil de entender. Então, não quero dizer, tipo, é super fácil, mas é uma probabilidade maior, assim, de monetizar o seu trabalho. Então, se fizer certinho, com responsabilidade, ter os parceiros certos para te ajudar nessa prospecção, é muito bom mesmo. Boa, legal. André, e falando de futuro, então, eu queria te perguntar, cara, para onde que a gente está indo nessa produção de conteúdo, né? Porque muitas vezes, cara, é muito difícil começar, né? O primeiro passo é sempre o passo mais difícil. Você tem que sempre... Primeiro para começar, você sempre tem uma série de preocupações. É nome, é qualidade, é falta de dinheiro, é falta de tempo. Então, a gente tem uma série de fatores que dificultam o início desses criadores de conteúdo. Então, muitas vezes a gente vê gente genial, que sabe muito, que tem uma didática incrível, tendo que desistir por obrigações da vida ou por questões de fora, né? Para onde que a gente está indo no futuro para resolver esse problema? Ou talvez até no futuro mais próximo? O que a gente está fazendo para melhorar essas situações e para dar mais espaço, para dar mais visibilidade para essas pessoas? Tá. Para onde a gente está indo? Eu acho que a gente está indo, talvez, para um olhar mais crítico de players do mercado, de conseguir tornar o trabalho dos creators algo mais viável, né? O que você falou, quantos creators bons desistem porque não conseguiram, né? Morreram na praia, vamos colocar assim. Eu acho que é hora já da gente conseguir ajudar, né? Várias empresas conseguirem ajudar mais esses creators a monetizarem melhor o seu trabalho, a ter uma relação mais justa com o dinheiro em si. E eu acho que, cara, a criação de conteúdo ela vai migrar para algo mais massificado. Tem tantos pontos. Espera aí, deixa eu me organizar. A gente tem um grande problema aí na reta agora. Vídeos curtos, a epidemia dos vídeos curtos e rasos, né? A epidemia do TikTok que forçou o Instagram, o YouTube e qualquer outra plataforma que vai surgir. Cara, esse aqui é o jogo agora, porque vídeo curto é tipo o crack dessa nova geração, porque ele é feito para estimular o seu cérebro, descarga de dopamina a cada 10 segundos
e a molecada não consegue sair daquilo. Então, como que você consegue fazer essa nova geração olhar o conteúdo, né? Olhar um podcast, olhar um conteúdo mais profundo, e é uma geração que praticamente inteira tem TDAH, né? Se você está editando vídeo, você corta muito rápido, você coloca música, você fala que nem doido para conseguir prender a atenção, porque aquela geração tem uma dificuldade muito grande de prender a atenção ali, né? Mas eu acho que existe uma oportunidade muito grande de a gente conseguir olhar para o trabalho dos creators e para essa nova leva desses creators que estão se tornando empresas como algo que vai ser mais replicado. O que eu quero dizer com isso? Vão existir novos modelos de negócio para os creators poderem se aproveitar. O Web3 traz muito disso, né? Como que eles podem se monetizar de novas formas, e vão existir novos ecossistemas para ajudar os creators a monetizarem e terem apoio e poderem executar projetos muitas vezes mais ambiciosos, assim. Eu posso até citar o exemplo, por exemplo, da Kobogo, que é esse ecossistema que a gente está criando, né, que é mais ou menos você prover todas as ferramentas, o ecossistema, o conhecimento que hoje as startups têm para captar investimento. Então, existe todo esse ecossistema que ajuda as startups a se capacitarem e acessarem ferramentas e venture capital, né, investidores, para conseguir levantar capital e executarem projetos muito inovadores. O que a gente quer prover para os creators é esse mesmo ecossistema que as startups têm, só que voltado para os creators, porque eles são empresas, muitas vezes escaláveis, negócios super lucrativos e que podem ter uma valorização exponencial e que hoje não existe no mercado grandes ferramentas ou muitas ferramentas que ajudem esses creators a se ver como uma empresa, profissionalizar o seu trabalho, organizar melhor a exposição desse trabalho com patrocinadores, etc., se capacitar nisso tudo, sobre o que é Venture Capital, o porquê que o seu negócio pode ser como uma startup e como se conectar com investidores, como então você se desprender das amarras do algoritmo, das plataformas, poder captar investimento em troca de equity, que é em troca de porcentagem da sua carreira, e poder então alavancar a sua carreira como creator e executar os seus projetos mais ambiciosos com dinheiro de investidor e tomar caminhos mais escaláveis, assim. Então, eu acho que a Creator Economy ela vai muito para esse futuro, assim, onde vão ter mais opções para os creators poderem monetizar o seu trabalho do que só depender de vender curso, vender publicidade e monetização das plataformas. Eu acho que vai muito para esse caminho. É que eu falei de várias coisas, né? Formatos de conteúdo, monetização, domínio de plataforma, algoritmo, mas tem muita coisa ainda que vai acontecer. André, já encaminhando aqui pro final, eu queria que você, se você pudesse, dar alguns exemplos de alguns projetos ou iniciativas que você acredita que estão no caminho certo e por que você acredita que eles estão no caminho certo. Em relação à Creator Economy, em relação ao que exatamente? Exato, ao Creator Economy, tudo isso que a gente falou hoje, a Web3, etc. Tá. Só não pode falar do Mr. Beast, André. Tirando o Mr. Beast. Mas eu acho que essas iniciativas são as mais promissoras, assim, na minha opinião. Quando você olha um creator como o Mr. Beast, eu posso citar outros nomes, mas quando você olha, por exemplo, um creator como o Mr. Beast, que ele do nada para fazer um valuation da carreira dele, do nome Mr. Beast, da marca, e ele chega num valuation de 1,5 bilhão de dólares, e ele abre uma rodada de investimento para captar 150 milhões de dólares. Essa é uma iniciativa que eu acredito. Eu acho que é a iniciativa que eu mais acredito na Creator Economy. É os creators abrindo capital. São os creators, cara, eles vão abrir um verdadeiro novo mundo de possibilidades, porque eles vão inverter a forma como o dinheiro flui na economia do marketing de influência. Hoje o dinheiro ele sai das empresas que vendem produtos e serviços e tem muito capital, ele vai para as agências e as agências escolhem os creators que vão ser alocados ali naquele projeto e receber aquele dinheiro. Isso vai inverter. Uma vez que um creator ele capta investimento e ele tem a liberdade de poder escolher o que ele vai fazer com aquele dinheiro e executar o seu projeto mais maluco, e que todo mundo falava, cara, você ia ter que fazer milhões de contratos de publicidade, vender milhões de cursos para você ter dinheiro para fazer isso. Agora ele tem dinheiro na mão dele para fazer isso, captando investimento.
ele vai inverter isso, ele vai criar um projeto gigante, como o MrBeast faz, ele vai virar para a agência e falar, eu te convido a estar no meu projeto. Ou ele vai virar para a marca e falar, eu te convido a pagar para estar aqui no meu projeto, porque eu tenho audiência, eu tenho estrutura, eu sei o que as pessoas realmente querem ver. E eles vão conseguir transformar, eu acho que juntos, né, vamos conseguir transformar esse mercado. O que a gente está fazendo com a Kobogo é mais prover esse ecossistema, a tecnologia para que isso aconteça. Mas essa é a tese que eu mais acredito, assim, que são os creators se vendo como empresa, abrindo capital, vendendo seu equity de forma global. Então, o creator está aqui no Brasil, ele pode abrir o equity dele para investidores no mundo inteiro poderem investir nele, terem uma participação, surfar na valorização dele. E para não falar só do MrBeast, tem, por exemplo, a Marina, que é dos Estados Unidos, Marina Murrico, eu não me lembro exatamente sobre o nome dela, mas ela tem uma audiência de 7 milhões de seguidores, ela captou 1,7 milhão de dólares. Então, assim, não é só coisa de MrBeast. Isso é um movimento que vai começar a acontecer muito forte agora. E eu acho que é isso que vai mudar o jogo para sempre, assim, dos creators. Eles vão existir duas fases na creator economy. Os creators autônomos e os creators escaláveis. Quem souber abrir capital, se capacitar, se ver como uma empresa, esses caras vão ser escaláveis. E vão criar negócios inimagináveis. Porque os creators já são agências. Eles já sabem melhor do que muitas empresas o que a audiência quer ver e como fazer grandes projetos legais. Agora eles vão ser as grandes empresas, assim. Então, é a tese que eu mais acredito para onde a Creator Economy vai e boas iniciativas que estão acontecendo. Bom, só um outro caso que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui também é o caso do Casemiro, né? Que inclusive esse ano fechou uma parceria com a FIFA. Né? Então a gente viu jogos da Copa sendo narrados por um youtuber, uma pessoa que simplesmente faz isso de hobby. Então é realmente uma revolução e tanto. E a gente tem casos até aqui no Brasil, o próprio Whindersson Nunes também é um caso bem interessante da gente mencionar, que está realmente revolucionando a forma com que o jogo é jogado, vamos dizer assim. Cara, quando eu vi o Casemiro fechando parceria com a FIFA para trazer jogo da Copa, para transmitir isso, e bateu, acho que salvo engano, bateu mais visualizações, mais pessoas simultâneas do que alguns jogos na TV. Então, a gente está vendo uma mudança muito impactante mesmo. E é legal mencionar como essas coisas estão rolando. Cara, um youtuber que fazia live na Twitch, hoje em dia tem parceria com a FIFA, velho. Então, assim, é muito, muito doido isso, cara. Muito doido mesmo. Total. E assim, o que eu penso com isso, acho que muita gente está pensando eu queria ter investido no Casemiro antes da Copa, ou eu queria ter investido no Whindersson Nunes antes dele viralizar. Assim, imagina você ter uma participação dessas pessoas que não são pessoas, são empresas, são negócios multimilionários. Então eu acho que esse é um caminho muito legal. Assim, quando a gente olha o potencial do que esses caras estão fazendo é gigantesco, assim. E eles são os primeiros, eles vão abrir uma porta, um caminho que vários creators vão surfar isso, e as marcas vão cada vez mais confiando, né? Os investidores vão confiando, então, nossa, vai se criar um novo mercado. Eu consigo imaginar no futuro, assim, andando por Nova York e nos telões ter as fotos dos creators e a valorização deles subindo e descendo, assim, o valuation dos creators. Boa. André, muito massa. André, encaminhando aqui para o final, cara, eu queria te pedir, então, aquele momento agora, assim, momento merchan. Fala pra gente suas redes sociais, como que a gente te encontra, como que a gente encontra algo, a Cobogos também, se quiser falar de mais alguma outra empresa, alguma outra rede, fique totalmente à vontade, o espaço aqui é seu. Tá. Bom, finalizando aqui, obrigado pelo espaço aí, pessoal, foi bem legal a conversa. Eu espero que as pessoas gostem desse podcast, que agregue valor para elas. Se quiser me achar em qualquer rede social, é André Panos, com 2 N's, é Panos, de panos, toalhas e guardanapos, é André Panos. E se você quiser seguir as redes sociais das empresas, na verdade, siga a Kobogo, é @KobogoBR, que a gente está criando uma comunidade aqui no Brasil. E momento jabá é isso, eu acho que vamos construir junto o futuro da Creator Economy e poder abrir novas possibilidades para o mundo dos creators. E a gente da Kobogo está muito interessado em criar essa infraestrutura monstruosa que a gente está fazendo para poder abrir as portas da Creator Economy para investidores no mundo todo e poder abrir esse mercado de investidores para os creators. Poderem captar investimento e se capacitar e se tornarem empresas. Então, essa é a minha mensagem
final, assim, acreditem nos creators, acreditem no poder da creator economy e acreditem nos creators que vão se tornar empresas multimilionárias e a gente pode surfar na valorização delas. Acredite muito mais na métrica dos creators de rede social e tudo mais, comece a acreditar no valuation dos creators. Que acho que quando os creators eles começarem a serem cancelados ou fazer iniciativas geniais, que eles não percam e ganhem seguidores, mas que eles subam e desçam em valuation. Aí a gente vai ter criado a métrica, a última métrica de relevância global dos creators. É isso. É isso aí, pessoal. Então, como o André falou, juntos vamos construir o futuro aí da Creators Economy. Todos os links direcionam o André estarão aqui na descrição, então não deixem de conferir o trabalho dele, que é muito bacana. Lembrando a todos que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima!